Gente, boa tarde, tudo bem? 12º dia, meu propósito da Quaresma de São Miguel. Hoje eu vou falar sobre aquela série que eu tinha falado, que eu vou falar sobre os 5 sentidos da fé. Então, cada dia eu vou falar de um, já que eu tenho muitos dias ainda para gravar, que são os sentidos, né? 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Aí hoje eu vou falar sobre a visão, a importância da visão na nossa vida e a visão da fé também. Então, os 5 sentidos, né, é o que comanda no nosso corpo, né? A gente vê através, né, dos olhos, ouve através dos ouvidos, sente o gosto através do paladar, ouve através do olfato, e o tato é você sentir as coisas, né? O sentido de todos os 5 sentidos, né? Da fé tem um 6º sentido, na verdade não sei se é um 6º sentido, mas que é o coração. Que todos esses sentidos têm que passar pelo coração pra gente entender o que é fé, como Deus pode agir através desses 5 sentidos, né? E tem até uma Lucas 18, do 35 a 43, que fala: a fé nos faz enxergar o mundo com o olhar de Deus. Todos esses sentidos, no âmbito da fé, eles devem conduzir a gente à intimidade do coração, né? Todos eles têm que levar ao coração. Então é como se fosse... Os 5 vão levar a uma passagem que o final é o coração, né? Então, falando um pouquinho sobre a visão, que através da fé, o que a gente, né, a visão, o que significa, o que representa? A gente tentar enxergar a vida com outros olhos, né? Com os olhos da fé, os olhos de Deus. Enxergar coisas que a gente nunca enxergou. Ver, né? Tentar ver o que eu sou através da fé, da visão de Deus, da intimidade. Quem é meu irmão? Quem é o próximo? Ver tudo com outros olhos. Os olhos da fé. É diferente a gente enxergar a olho nu e enxergar através dos olhos da fé, né? É isso que eu vou falar um pouquinho hoje, né? Tentar ver aquela pessoa pelo olhar de Deus, né? Como se a gente estivesse olhando com o olhar que Deus olha pra gente. O quanto nós somos importantes, o quanto Ele vê a gente, mesmo que ninguém tá vendo, mesmo que a gente se ache pequeno, Deus sempre enxerga coisas boas na gente, né? Tentar ver o próximo, tentar entender, né, o que Deus vê em cada um de seus filhos, né? Como Ele vê a vida, como Ele vê o mundo, o Senhor, né? Porque a gente enxerga tão pouco. Se a gente pensar a olhos nus, tão diferente do que Deus enxerga. Porque às vezes a gente consegue só enxergar o problema e Deus já vê a solução. A gente enxerga fracasso e Deus já enxerga só um obstáculo pra gente seguir, né? A gente enxerga muitas vezes o lado ruim de muitas coisas, de um processo, de uma batalha que a gente está sofrendo, de um medo, né? E Deus tá vendo tão lá na frente, Deus tá vendo que tudo isso, né, que a gente enxerga como coisas ruins, são um propósito para fazer a gente chegar no nosso destino final, né? Chegar em algum lugar que Deus vai honrar a gente, né? Então é tão diferente a visão de Deus e a nossa, e como a gente tem que parar e tentar olhar algumas coisas pelos olhos dele, né? Pelos olhos da fé. A gente tem que tentar ver as coisas de outra forma, de outra perspectiva, né? Que até eu já falei isso outras vezes. Deus nos deu os olhos, né? Mas como a gente vai enxergar, todo mundo enxerga igual, né? Se você for ver, tipo, a visão mesmo, os olhos, todos enxergam a mesma coisa.
Mas se a gente passar, como eu falei, pelo coração, sempre todos os sentidos têm que passar pelo coração. O que através dos nossos olhos a gente pode ver além das outras pessoas, né? E isso é muito real, né? Falam que os olhos são a janela da alma, né? Porque diz tanto o que a gente vê, diz tanto sobre a gente, porque muitas pessoas podem ver uma mesma coisa e ver de tantas formas diferentes. Às vezes tem uma criança chorando na rua, uma pode ver como birra, a outra pode ver como a criança está se sentindo abandonada, a outra pode ver com um olhar de medo, então que a mãe não deu atenção, deixou, sabe? Tem tantas formas da gente enxergar. Se a gente parar de pensar que nem tudo é o que a gente vê a olhos nus, né? Sempre fazer esse exercício de passar a visão pelo coração antes da gente julgar, antes da gente fazer alguns julgamentos, né? Ter um pré-conceito, né? E só através dos olhos mesmo a gente consegue enxergar a perfeição da obra de Deus, né? A gente olha pro céu um dia lindo, ou para uma noite estrelada, ou para a beleza da natureza, né? Se a gente passar, porque uma flor, uma natureza, tem tanta gente que pode ver apenas como uma coisa tão simples, mas se a gente tentar parar para enxergar pelos olhos de Deus... Tô vendo a Joyce. A minha companheira. Não mostrei a Joyce. Eu não mostrei a Joyce hoje. Fala oi pra todo mundo. E muitas vezes a gente peca só pelo olhar, né? O que nossos olhos estão vendo, né? Estão levando a gente para Deus, para enxergar pelo coração, ou estão levando a gente pro lado ruim, para ver só as maldades, para ver segundas intenções, para ver os defeitos das pessoas, né? Então é muito impressionante o que cada sentido pode trazer pra gente, né? De formas tão diferentes. Se a gente não fizer esse filtro e passar tudo pelo coração e pelos olhos de Deus e pela fé, né? Muda tudo a nossa visão. Comparado a uma águia, né? Tava pensando nisso. Se a águia olha lá de cima, ela tem a visão, né, do todo. Então, ela vê lá de cima, ela consegue ver a presa dela e muitos metros, muito longe, e ela já vai na direção certa sem errar, né? Ela enxerga de longe, que é o que Deus tem preparado pra gente. Se a gente enxergar com os olhos deles, a gente vai ver que a visão dele vai muito além da nossa, né? Ia falar um pouquinho sobre o Paulo, né? O apóstolo Paulo na Bíblia, que antes ele se chamava Saulo, né? E a missão dele era expulsar, ele odiava os cristãos. E a missão dele era expulsar de Jerusalém, ele fazia coisas terríveis, ele perseguia eles mesmo. E um dia ele estava chegando, não lembro a cidade exata que ele estava chegando, mas ele viu uma luz muito forte e caiu do cavalo. Essa luz cegou ele, né? E daí ele ouviu Deus falar assim com ele: Saulo, por que me persegues? E todos ouviram, era uma manifestação tão forte que foi, tipo, no íntimo da alma dele. E na hora, ele ficou cego. E aí Deus falou pra ele: agora levanta-te, entra na cidade e ali eu te direi o que deves fazer. E ele ficou 3 dias em jejum, esperando a ordem do Senhor. Ele que nunca acreditou, que perseguia quem acreditava, os cristãos. Ele precisou acontecer isso com ele, pra ele, tipo, parar, sabe? E ele ouviu a voz de Deus, ele viu a luz, ele ficou cego. Então, ele ficou 3 dias sem enxergar, e sem comer e sem beber em jejum, né? Aí Deus mandou o Ananias ir encontrar com Paulo. É aquilo que eu falo de estar conectado, né? Que Deus sempre conecta as pessoas que estão em oração e que são servos, que estão dispostos a obedecer, né? O que ele pede. Então ele pediu para Ananias ir rezar pelo Paulo. E o Ananias falou: mas pelo Paulo? Não era Paulo ainda, era Saulo. Falou assim: mas ele persegue os cristãos, eu
Tipo, ele não queria. Mas ele foi por obediência. E ele colocou, ó, impôs as mãos e orou. E é como se caíssem escamas dos olhos do Saulo. E ele foi curado da cegueira. E eu acho que foi muito além disso, né? Porque foi a única pessoa que ficou cega, não foi foi por uma luz. Era uma luz tão forte, a luz de Deus, que cegou ele. Então é tão diferente, não foi pela escuridão, não foi, foi pela luz de Deus. Então ele parou, ficou os 3 dias esperando novas ordens. E quando Ananias, Deus mandou ele impor a mão sobre ele, ele teve a cura da cegueira. Mas foi muito além disso, né? Foi além. Deus curou o coração dele. Tanto que a partir daí, ele começou a pregar o evangelho para todas as pessoas. Então, ele não estava preparado, né? Para ele tinha uma coisa fixa na cabeça dele. Mas quando ele passou a ver pelos olhos de Deus, a luz, a obediência, ele ouviu a voz, ele sentiu, ele viu o milagre que Deus podia fazer. Porque quando ele perseguia os cristãos, ele perseguia pelo que ele via. Só que a visão dele não passava pelo coração. Quando aconteceu com ele foi curado tanto da cegueira quanto do coração e começou a pregar a palavra de Deus, né? Então não foi fácil reverter a fama que ele tinha. Porque ele matou muitos cristãos, crianças, sabe? Ele perseguiu e precisou ele ficar cego para ele ver. Ó, olha que redundante, precisou ele ficar cego para ele conseguir enxergar. E ele ficou cego pela luz. É uma coisa muito impressionante, assim, que ele viu a luz de Deus e a luz conseguiu atingir o coração dele, né? Tem outra passagem que fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Então, é a mesma coisa, né? A gente não precisa esperar uma luz que vai aparecer, uma coisa sobrenatural, pra gente conseguir enxergar que Deus tá com a gente, né? Muitas vezes é só a gente mudar uma chavinha e começar a enxergar além, assim como a águia, né? E quando eu comecei a enxergar além, quando eu vi que mudou essa chavinha em mim, foi... Eu ia na igreja, né? Depois que meu pai, né, aconteceu tudo aquilo, eu comecei a participar muito da comunidade, do grupo de oração. Eu ia em todos. Mas não era que tinha mudado, eu não conseguia ver através do coração. Eu ia, eu achava legal, mas não era nada que eu falava, nossa, agora, a partir disso, Deus vai estar na minha vida presente todos os dias. Tanto que eu larguei 1 ano, deixava de ir porque eu comecei a jogar vôlei, voltei a jogar, né, que eu sempre joguei, e eu comecei a jogar vôlei pela cidade, tinha campeonatos, e eu parei de ir, porque eu tinha treino no dia do grupo de oração. Então Deus não era minha prioridade. Eu rezava, eu tinha fé, mas não tinha mudado essa chavinha, sabe? E no meu caso precisou acontecer uma coisa sobrenatural que tem muito a ver com os sentidos, sabe? Com os 5 sentidos mesmo. Eu senti assim, todos os sentidos no meu batismo do Espírito Santo, né? Foi um dia que aconteceu, eu até... Uma vez eu sonhei, mas já fazia há 1 ano atrás, eu acho. Foi em abril, dia 20 de abril que aconteceu. Então eu tinha sonhado um tempo atrás com uma faixa, um placar luminoso, assim, tipo aqueles de neon, e tinha algumas coisas escritas e quando eu acordei eu lembrava. Era Ezequiel, lembro até hoje, né? Porque foi marcante pra mim. Ezequiel 1:2, Revelação 54:11. Anotei, falei, nossa, o que é isso? Fui lá, vim Ezequiel. Falei, não sei, não entendi muito bem e passou, né? Aí nesse dia teve um grupo de oração, dia 20, né? E eu tava indo, como eu sempre ia em outros, né? E eu e o Jairo e o meu marido, nós somos diretores, né, do grupo, a gente ajuda, então, em algumas coisas. Tinha um grupo, né, da comunidade. E ia um pregador que ia naquele dia e ele não conseguiu ir. E daí o Lucas mandou mensagem assim, gente, o pregador não conseguiu vir, e agora? O que a gente vai fazer?
Daí todo mundo falou, não, vamos ver o que a gente vai fazer. E eu escrevi assim, Deus tem um propósito pra hoje. Vamos rezar que Deus tem... Alguma coisa assim. E daí depois eu olhei, né? Falei, nossa, eu escrevi com uma certeza. Sabe quando uma coisa, um impulso assim? Eu fui lá e escrevi. Falei, tá bom. Eu estava sentindo uma coisa assim no meu coração. Sabe quando eu ia? Uma agonia, assim, um aperto. Falei, nossa, por que eu tô assim? Indo, né? No caminho. Tava quieta. Aí meu marido, minha mãe tava. Ela falou, nossa, por que você tá quieta, né? Eu tava pensando. Aí cheguei lá. Cheguei quase na hora, porque sempre eu chego em cima da hora, porque daí até todo mundo se arrumar. E daí eu vi que eles tinham decidido que 2 pessoas iam dar testemunho lá na frente. E eu sou a louca dos testemunhos, né? Eu amo testemunho. E daí começou a dar 2 pessoas testemunho e eu comecei a ouvir, né? Só que eu cheguei e tinha o São Miguel também lá na frente. O São Miguel tá presente em todos os momentos importantes, assim, da minha vida. Ele sempre tá presente. E ele sempre... Depois um dia eu vou contar. Porque, né? Por isso que a minha quaresma que eu tô fazendo, os 40 dias, foi o propósito pra quaresma de São Miguel, né? Que eu tô fazendo esse vídeo até. E ele tava lá na frente. Daí eu falei, o que São Miguel tá fazendo aqui? Eu já fiquei meio, né? Tava lá na frente. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei, elas estavam dando o testemunho delas. Foram 2. E daí eu não conseguia parar de chorar. Ouvindo os testemunhos, eu pensava assim, elas contando, porque eu abri a Bíblia, eu senti que Deus falou comigo, e não sei o que, falando, né? E daí eu pensava assim, nossa, eu já tive tantos sinais e não foi suficiente pra mim pra falar, eu vou servir essa comunidade. Eu participava, mas era uma coisa mais sem tanto compromisso, sabe? Eu ia porque eu queria, não tinha obrigação, e eu não tinha me comprometido com ninguém, com nada, né? Então eu falei... Aí eu comecei a chorar, e eu não conseguia parar de chorar. Eu falava, meu Deus, por que eu não consigo parar de chorar? Esqueci um detalhe. Antes de sair, eu falei... Rezei, né? Porque pelo momento, antes de sair de casa. Aí eu falei, porque o pregador não ia, que dê tudo certo, né? Rezei, pedi pra Deus. E falei, vou abrir uma passagem. E abri em Ezequiel 1. E até aí eu li. Era sobre a visão de um anjo que ele viu, né? Tá bom. Aí fui... Cheguei lá nos testemunhos, não parava de chorar. E eu fiquei até constrangida, porque eu ficava pensando assim, nossa, Deus já me deu tantos sinais, já falou comigo, já vem em sonhos, já aconteceu tantas coisas assim especiais comigo, que eu sei que foi Deus que me guiou em todas elas, né? E eu não fui capaz de me oferecer, me deixar à disposição dele, né? Então eu comecei a ficar meio constrangida e não parava de chorar. Chorava. Eu falei, meu Deus, quando eu vou... E escorria, assim, sem querer. Começava a escorrer. E daí, pra mim, eu queria ser batizada no Espírito Santo, que eu ouvia todo mundo falar, mas pra mim, era só se eu caísse, né? Se eu repousasse. Que eu comecei também, uma coisa que antes eu nunca tinha visto na minha vida, comecei a ver quando eu comecei a frequentar o cerco de Jericó, né? Então, pra mim, era só se eu caísse. E daí, na hora de adoração, né, foi Jesus Eucarístico lá na frente, colocaram, né, e fiquei ajoelhada lá na frente, rezando muito, pedindo pra Deus, né, e eu ficava muito tensa com a mão, assim, sabe, com a mão assim, tipo, rezando meio tensa, assim, mas ajoelhada. E daí, outras vezes que eu ia, sempre quando eu ia comungar, eu sentia meu ouvido, por isso que eu falo dos 5 sentidos, é muito... No meu caso, eu senti, assim, cada um, sabe? Eu sentia meu ouvido quente. Eu até falava, gente, é normal sentir o ouvido quente? Tipo, meu ouvido queimava quando eu comungava, quando eu recebia o corpo de Cristo, né? Nas missas, ou quando eu tava em adoração. Meu ouvido quente. Até esse dia, meu ouvido começou a queimar. E eu lá, abaixada com a mãozinha, né? E eu de olho fechado, rezando, pedindo pra Deus o batismo no Espírito Santo, que pra mim só seria da forma... se eu repousasse. E daí, de repente, foi assim, muito sobrenatural. Eu senti como se saísse um tampão, assim, tirasse um tampão do meu ouvido. Parece que abriu o meu ouvido. Porque eu tava queimando. Aí parece que abriu o meu ouvido, assim. E foi muito impressionante. Eu comecei a ouvir sons, tipo um fundo musical, que não era o fundo que tava na igreja, porque eu conseguia ver que eu ouvia o que tava na igreja e ouvia
Parece que eu ouvi o céu, né? Que agora eu sei que é o céu. E eu ouvi o som do céu. E até tinha música que falava que eu posso ouvir o som do céu, da Gabriela Rocha, acho que é alguma coisa assim. Não vou cantar, porque eu também não lembro. Aí, eu comecei a ouvir como se fosse um coro, assim. Um monte de anjos, né? Que eu agora sei, falando em línguas. E tinha gente falando em línguas na igreja, mas eu conseguia distinguir que eu tava entre os dois lugares. Foi uma coisa, assim, tão impressionante, que eu fiquei tão impactada. E eu tava com a mão assim, pra baixo, né? No meio das pernas, assim, sabe? Rezando. E uma força, assim, sobrenatural, eu senti, que foi afastando a minha mão e deixando a mão, assim, virada pra cima. Em nenhum momento eu abri o olho. Eu ouvindo os anjos, um monte, falando em línguas, com um som no fundo lindo, ouvindo tudo que estava acontecendo na igreja, e eu senti uma força abrindo minha mão. Na hora eu fiquei sem reação, assim, e pus a mão pra cima, que é isso, né? E eu senti como se fosse uma mão colocada em cima da minha mão. Gente, foi tão sobrenatural, tão emocionante, porque os sentidos do tato, da audição, sabe? Foi uma coisa, assim, incrível. E daí eu fiquei impactada. Eu fiquei assim... Sabe quando você fica... Parece que entra num transe, assim, não sei explicar. De olho fechado, eu não abri o olho em nenhum momento. Aí eu sentia o Senhor com a mão. Eu não sei se era um anjo, se era Deus, se era Jesus, né? E eu ouvindo. Tipo, eu fiquei muito impressionada e eu não conseguia parar de chorar. Daí, quando eu abri o olho assim, já tinha acabado a adoração. Eu tava ouvindo. E o Lucas já tinham tirado, né? E eu lá ajoelhada lá na frente. Já tinham tirado o Santíssimo, Jesus Eucarístico. E eu tava lá. Aí eu sentei no banco assim. Só que sabe quando você fica meio aérea assim? Eu falava, meu Deus, o que é isso que aconteceu? Que coisa sobrenatural. Aí eu falava, não, mas eu acho que eu não fui batizada porque eu não caí em nenhum momento. Aí, tipo, eu tava meio... Daí até o Lucas me chamou lá na frente pra apresentar os diretores. Eu tava meio abobada assim, sabe? Tipo... Aí e aquela sensação de corpo dormente continuou até eu chegar na minha casa. Aí eu cheguei em casa, falei, vou abrir a Bíblia. Aí abri, caiu Ezequiel 2. Aí eu falei, nossa, mas eu tirei o 1, né? Eu abri o 1 antes de... Vou até achar na minha Bíblia aqui, depois da passagem, que eu abri outro dia pra mostrar pra vocês. Então, daí Ezequiel 2. Aí eu falei, meu Deus, achei. Aí eu fiquei meio assim. E daí na hora, assim, me veio na cabeça meu sonho. Que era Ezequiel 1 e 2. Aí eu falei, gente, eu abri Ezequiel 1 antes de ir pra igreja. Eu abri Ezequiel 2 depois que eu voltei. Aí tinha escrito a palavra revelação. E no Ezequiel 2, se você abrir a Bíblia, tá escrito no 5º dia do 4º ano, alguma coisa assim, que é o 54. 11 é o número do meu pai. Eu falei, mesmo que não tiver, eu sei que é o número que sempre me acompanhou a minha vida toda. Só que quando era o 1 e o 1, assim, Ezequiel 1, do lado do 1, assim, tinha outro 1 e se formava o 11. Eu falei, como pode? Deus já estava me mostrando tudo o que aconteceu, ia ter uma revelação. E se você ler Ezequiel 1 e 2, deixa eu até achar, porque é muito impressionante. E eu fiquei assim, tipo, boba. Eu falei, gente, como Deus é maravilhoso. E Deus sabia que se não fosse assim comigo, talvez isso não me impactaria tanto. E eu não sei explicar. A partir desse dia, eu descobri que isso é um batismo no Espírito Santo. Mesmo eu achando que eu teria que cair, não é. Tem muita gente que não tem o repouso. Tanto que eu repousei uma outra vez depois, né, que aconteceu tudo isso. Mas esse aqui é o 1, chama Visão Divina. Vou até mostrar aqui. Ai, será que eu consigo mostrar? Visão Divina. E o que eu falei? 1. E no 5º dia do 4º mês. Não sei se deu pra ver, mas voltando aqui.
E era a visão divina, ó. Quando eu me encontrava entre os... deixa eu ver onde fala. Abriram-se os céus e eu contemplei visões divinas. Então, gente, se eu tinha alguma dúvida depois disso, sabe? Aí, acho que no outro dia eu acordei e eu tava meio impactada com aquilo, né? Não tem como não ficar. Só que eu não... Desde esse dia, mudou alguma coisa em mim. Todos os meus sentidos foram aflorados e eu via que eu não conseguia mais ser a mesma pessoa. Eu não tenho como explicar, assim, só pra quem já viveu. Porque eu não sou... Desde esse dia, a minha vontade de ler a Bíblia todos os dias, a minha vontade de ser serva do grupo de oração, a minha vontade de me colocar à disposição de Deus, uma fome, uma sede, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Então, quando eu falo que eu quero que todo mundo sinta isso, é porque é muito sobrenatural, é muito incrível. E eu sei que vão ter várias formas diferentes de Deus alcançar as pessoas. Pra mim, foi desse jeito. E talvez se não fosse desse jeito, não ia me impactar tanto. Mas depois que aconteceu isso, eu falo, sabe? Você pensa, como Deus é maravilhoso e como Ele cuida de cada pessoa. Ele sabe como como Ele vai tocar o coração de cada uma, quando Ele vai chegar no coração. E é isso que eu tô falando. Todos os sentidos da fé, o objetivo final, todos os sentidos é chegar no coração e passa pelo coração. Mas aí, olha, aconteceu uma coisa mais incrível. No outro dia eu abri a minha Bíblia e eu abri Isaías 42. Que pra mim, assim, sabe pra eu falar assim, se você ainda duvida, lê isso daqui, tipo, um tapa na minha cara, pra você nunca mais duvidar. O servo. Eis meu servo que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que ele leve às nações a verdadeira religião. Ele não grita, nunca eleva a voz, não clama nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião, que é o que eu tô fazendo agora. Que eu nem imaginava, isso foi em abril. Não desanimará nem desfalecerá, até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra, e até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou o céu e os desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração a seus habitantes e o sopro vital àqueles que pisam no solo. Agora, olha essa parte. Se não é incrível, se não é, tipo... Como Deus é maravilhoso, assim, tipo... Eu, o Senhor, chamei-te realmente, pra não ter nenhuma dúvida. Eu te segurei pela mão. Gente, quando eu li isso, eu falei... Ele me segurou pela mão mesmo, que eu tava assim, com as mãos, tipo, que coisa sobrenatural, assim, sabe? Eu te formei e designei para ser aliança com os povos, a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão aqueles que vivem nas trevas. Aí olha outra coisa. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Realizaram-se os primeiros acontecimentos anunciados. Meu sonho. Gente, como pode? Até hoje eu me impressiono assim com tanta coisa e Deus já fez muito mais na minha vida que eu vou contar pra você. Eu predico outros. Antes que aconteçam, eu vou-los faço conhecer. Então, nossa, eu não tenho nem o que falar, assim, do presente que foi eu receber desde esse dia, assim, mudou a minha vida. Foi uma revelação dos céus. Eu ouvi os anjos falando em línguas, eu ouvi eles tocando, eu senti Deus tocando na minha mão, me pegando pela mão. Eu tive a revelação disso que ia acontecer nos meus sonhos, e ele falou que eu predigo outros, ele vai fazer muito mais na minha vida. Então,
que através desses vídeos, de tudo que eu estou fazendo, que a gente possa parar para pensar que tudo tem que passar pelo coração. Que Deus pode fazer coisas maravilhosas, extraordinárias, surpreendentes, sobrenaturais na sua vida. Tenta olhar a vida de outra forma. Deus sempre vai estar lá para você. É só você deixar a porta aberta. A porta do seu coração aberta. Tem música, eu lembrar que as minhas lamparinas estão acesas. É muito linda essa música. Eu esqueci o nome da música, mas fala muito isso, sobre você estar aberta, com a porta aberta, esperando, sabe? Eu coloquei uma oração aqui, que fala um pouquinho sobre os 5 sentidos da fé, e eu vou tentar fazer ela nesses 5 dias, e para vocês fazerem comigo. Eu vou falando e vocês vão repetindo, tá bom? Senhor, conceda-me a oportunidade do teu nome ser glorificado através da minha vida, me dando uma visão espiritual para ver as tuas maravilhas, ouvidos atentos à tua voz, o discernimento para entender as suas verdades e a sensibilidade de poder sentir e exalar a fragrância do bom perfume de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos fazer essa oração durante 5 dias seguidos e pensar um pouquinho como todos os nossos sentidos, a visão, a audição, paladar, olfato, tato, todos têm que passar pelo coração para que a gente possa ouvir a voz de Deus, ver as maravilhas de Deus na nossa vida, mesmo que a gente não consiga ver, tentar tirar as escamas, assim como Paulo, né? Paladar, eu sinto que é muito, tipo, a palavra da Bíblia. A gente lê a palavra, alimenta a nossa alma, né? É meio que fosse, como se fosse isso. E eu vou falar sobre cada um. Olfato também. Expirar, né? Inspirar. É isso que a gente tem que inspirar outras pessoas. A gente tem que expirar o perfume de Cristo na nossa vida, né? E o tato, que é a gente sentir com o coração mesmo, como Deus está presente todos os dias. Se a gente tiver um olhar diferenciado, um olhar de fé, um olhar como Ele teria, como Ele olha para nós, vamos tentar pensar, ao olhar algumas situações, como Deus veria isso. Tentar ver pelos olhos de Deus. Eu acho que é isso. Hoje foi a visão, amanhã eu vou falar sobre a audição, sobre ouvir a voz de Deus. Tá bom? Então, obrigada, gente. Boa noite e até amanhã. Um beijo, Deus abençoe a todos.